Fala galera, tudo tranquilo? Vamos que vamos? Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre urbanização e o tema central hoje é região metropolitana, no caso, né, regiões metropolitanas no Brasil. Esse recorte, né, político-espacial tão importante. A gente vai estudar um pouquinho o que significa, né, uma definição didática, a gente vai falar um pouquinho sobre aspectos históricos, né, até hoje, a importância, né, dessas regiões e também vamos destacar um pouquinho da região metropolitana do Rio de Janeiro, tá certo? Vamos começar aqui pela definição. Como que a gente tem que entender região metropolitana, tá? De uma forma bem didática, né? Região metropolitana é um recorte político-espacial extremamente complexo que envolve, né, a metrópole, a cidade central, beleza? Que polariza, que influencia, que dinamiza, né, as demais cidades ao redor, influenciando-as, né, do ponto de vista econômico, né, político, social, tá certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, olha, vamos parar e vamos analisar a palavra região. O que é regionalizar para a geografia? Regionalizar para a geografia é pegar um todo e dividir em partes a partir de um ou mais critérios. E esses critérios estão diretamente relacionados, né, aos seus objetivos, né, os objetivos que levam à definição de tais critérios. Quando a gente fala de metropolitana, a gente pensa em metrópole. Aí você lembra da hierarquia urbana, você pensa naquela cidade de grande importância, aquela cidade que polariza, que atrai, né? E quando a gente fala de uma área, né, metropolitana, a gente pensa justamente isso, né? A um recorte, né, que compreende um conjunto de municípios conurbados, contíguos, né, e integrados socioeconomicamente à sua metrópole, à sua cidade central. Então, a gente vai perceber que serviços públicos, né, de infraestrutura, como por exemplo, transporte, comunicação, energia, né, exploração dos recursos hídricos, eles são tratados de forma conjunta, eles são debatidos de forma conjunta, eles são analisados de forma conjunta, né, em função de um sistema de forte integração entre as unidades que compõem essa região metropolitana, tá certo? Então, um ponto, né, de destaque também que a gente viu é que as regiões metropolitanas elas correspondem a áreas de grande adensamento populacional. Se a gente pegar, por exemplo, a grande São Paulo, ali nós temos, né, a maior, né, concentração urbana, né, da América Latina. Quando a gente fala, por exemplo, do Grande Rio, nós temos ali quase 13 milhões, né, de habitantes, é a terceira maior da América Latina. Né? Então, são áreas, né, de grande adensamento populacional que, consequentemente, também influenciam do ponto de vista não somente político, por ter uma grande representatividade, uma grande população, né? Isso traz influência, isso traz interesses, né? Grande influência, né, política, de representatividade, mas também traz um grande poder econômico. Né? Pegando de novo a região metropolitana do Rio, corresponde a mais ou menos 70% da riqueza, né, produzida, circulante, está concentrada nessa área. Tudo bem? Então, já dá para dar uma ideia, né, a importância dessa região metropolitana. Outro ponto também de grande importância, que os vestibulares também não esquecem, além da intensa, né, integração, interdependência, a questão da migração pendular. Então é muito forte o fluxo pendular entre os municípios que compõem a região metropolitana. Você não pode esquecer nunca disso, né? E a metrópole é justamente a cidade que mais atrai, que mais, né, é o principal destino, né, das migrações pendulares em busca de trabalho, até mesmo, né, de estudo, tá bom? Então, é importante fazer essa relação com pontos passados, né, temas que nós já debatemos com a realidade das regiões metropolitanas, certinho? Mas vamos falar um pouquinho, né, sobre história. Eu fiz aqui algumas anotações para vocês, para fixar, né, para destacar aqui os pontos, né, que são principais que a gente precisa ter em mente, né, um fichamentozinho, coisa muito simples, tá bom? Mas quando a gente fala de região metropolitana, essa expressão, né, região metropolitana, que aparece, né, pela primeira vez na legislação brasileira no ano de 1967, lembre-se, quando a gente fala do ano de 67, a gente está falando ali do governo Castelo Branco, a gente está falando sobre ditadura militar, regime militar, o golpe civil-militar aconteceu em 64, né? Então são os primeiros anos aí, né, do regime militar que vai se estender, a ditadura militar que vai se estender até 1985. Tudo bem? Beleza? Mas assim, embora a lei seja de 67, né, o artigo lá da Constituição seja de 67,
que vai definir, né, como responsabilidade da criação, de instituir as regiões metropolitanas para o poder federal, só entra em prática mesmo, né, a partir dos anos 70, tá bom? Como a gente vai perceber. O que acontece? No ano de 1988, nós temos uma mudança muito interessante. A gente precisa destacar isso. Até então, quem estabelecia, né, esses limites, quem constituía os municípios, né, que faziam parte da região metropolitana, que faziam uma vinculação administrativa, né, os municípios que vão integrar uma mesma realidade socioeconômica, tá certo? E com isso, né, tendo realizações de serviços comuns, vai ser justamente o Poder Federal. A partir da Constituição de 88, institui-se, né, que os estados eles têm autonomia, eles são responsáveis, né, pelos critérios de definição desses aglomerados, né, integrando município, tirando municípios, definindo as políticas tributárias, tá bom? Então a gente pode perceber que a partir de 88, as modificações, as alterações nas regiões metropolitanas têm a competência, né, dos estados, com exceção das RIDs, né, das regiões integradas de desenvolvimento. Por quê? São estruturas semelhantes, né, às regiões metropolitanas. A diferença é que inclui municípios de estados diferentes, de unidades, né, federativas diferentes. Tá certo? A primeira a ser instituída foi justamente no Distrito Federal e no seu entorno, né? A primeira região integrada de desenvolvimento, a primeira RID, foi justamente ali o Distrito Federal e o seu entorno. E depois nós tivemos na sequência a RID de Grande Teresina e também a RID, né, de Petrolina e Juazeiro. Está em tramitação, né, várias propostas de criação de novas RIDs, tá? Mas o que a gente precisa assim, marcar bastante, né? Que pode ser uma pegadinha de prova, pode ser uma diferença. Por tratarem, né, por integrarem municípios diferentes unidades federativas, quem define, quem regulariza, quem altera é o Poder Federal. Tudo bem? Justamente por tratarem de regiões que englobam ali municípios, né, de várias unidades federativas, ou de unidades federativas diferentes, melhor dizendo. Tá legal? Então, já fica essa dica aí. Tranquilo? E quando a gente fala de RIDs, né, a gente pode perceber, quando a gente fala de regiões metropolitanas, a gente pode perceber o seguinte, tá certo? Que são áreas onde você vai ter um planejamento político-administrativo integrado, né, buscando desenvolvimento econômico e social. Por exemplo, a questão de saneamento básico integrado, né, como o abastecimento de água, rede de esgoto, serviços de limpeza pública, né, coleta de lixo, tá certo? A gente pode perceber a integração do sistema viário, como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o bilhete único, tá bom? A questão da distribuição, né, de combustíveis, como, por exemplo, gás encanado, né, o aproveitamento de recursos hídricos. A gente pode perceber, por exemplo, a questão, né, de rios e de nascentes que atendem, né, municípios diferentes, tá certo? Áreas de reservatórios hídricos, né, que são importantes para abastecer, né, vários municípios, e até mesmo as responsabilidades, né, sobre aquilo que significa, né, a segurança, né, a questão, né, do controle da poluição, das problemáticas ambientais, tudo bem? Isso desde que, obviamente, não fira nada que está na Constituição Federal, tudo bem? Beleza? Então a gente precisa entender que, obviamente, né, por mais liberdade que os estados tenham, existem, né, algumas atribuições, algumas competências que são competências, né, que só podem ser deliberadas, só podem ser executadas a partir, né, do Poder Federal, tá bom? Agora, assim, pegando, né, um pouquinho da história do Rio de Janeiro, né, a grande Rio de Janeiro, ela é instituída, né, em 1974. Né, a grande Rio, né, a região metropolitana do Rio de Janeiro, é criada em 74, certo? Mas desde então, ela sofreu diversas modificações em seus limites de ocupação, tudo bem? No início ali era formada pelos municípios, né, do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Magé, Mangaratiba, Nilópolis, Niterói, Maricá, eu acho, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, São Gonçalo e São João de Meriti, se eu não me engano, tá? Eu posso estar cometendo algum tipo de equívoco aqui na lembrança, mas o importante é perceber
que desde 74, né, nós tivemos muita mudança, né, inclusive desmembramento de municípios, emancipações, né, que ocorreram por critérios diferentes. Por exemplo, a partir da Constituição de 88, né, com grande impacto aqui no Rio de Janeiro no início dos anos 90, nós tivemos várias fragmentações, várias emancipações dos municípios, inclusive municípios que compõem a região metropolitana. Tá? Vou mostrar para vocês aqui um mapa, tá, da região metropolitana do Rio, e eu queria chamar a atenção para uma situação importante. O que acontece? Em 2018, nós tivemos uma mudança. Tá? Petrópolis, que já tinha feito parte, né, da região metropolitana do Rio, voltou a fazer parte da região metropolitana do Rio, certo? Ano passado, no final, né, do ano passado, então a gente está falando no final de 2019, nós tivemos uma mudança na Alerj, onde Petrópolis, Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito, eles saíram, né, né, deixaram de fazer parte da região metropolitana, mas certo em partes, né? Eu vou explicar isso para vocês. O que acontece? Os deputados, né, estaduais entenderam que a presença desses municípios, né, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu e Petrópolis, prejudicava a distribuição de determinados recursos da Receita, através, né, da receita do ICMS, tá legal? Então você teria prejuízos, porque seria um volume, tá certo? A distribuição aí de 25% fica para a região metropolitana do ICMS, e se você aumentasse os municípios, consequentemente, esse rateio aí, essa divisão, isso poderia prejudicar outros municípios, que obviamente receberiam menos, tá certo? Então, justificando por critérios de população e de extensão territorial, a Alerj decidiu tirar Petrópolis, Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito. Tudo bem? Certo? Então, nós temos 22 municípios, tá bom? Que faziam parte, e agora, né, nós temos o Rio de Janeiro como metrópole principal e mais 18 municípios. Então, a totalidade eram 22 municípios, né? O Rio de Janeiro mais 21 municípios. Com a saída, né, desses três, nós tivemos, né, essa mudança, né, de número. Então, olha só, reparem aqui, ó, nós temos o Rio de Janeiro como a região central, tá certo? Nós temos o Rio de Janeiro aí como a metrópole e tal, né? Nós temos aqui, como a gente pode perceber, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então nós tínhamos, né, o Rio de Janeiro, atualmente nós temos o Rio de Janeiro como metrópole, mais 18 municípios, tá bom? Então foi uma mudança, né, importante, totalizando hoje 19, né, municípios que integram a região metropolitana, tá certo? Com a saída desses três. Mas por outro lado, eu queria que vocês entendessem uma situação complexa. Eu falei desde o início, né, que é complexo, tá? Porque no que diz respeito à organização, ao planejamento, né, e à execução de funções e serviços públicos de interesse metropolitano, ou seja, quando, né, vale, né, a partir de uma concepção política administrativa, como por exemplo a questão do bilhete único, Petrópolis, Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito continuam fazendo parte da região metropolitana, né? Então, por exemplo, o bilhete único continua valendo para, né, com a integridade desses municípios. Então, é algo de fato, né, muito complexo. O que a gente vai perceber? Como eu disse para vocês, nem sempre os valores técnicos, os dados técnicos, né, vão prevalecer, certo? A gente vai entender o seguinte, que esses municípios, como o Rio de Janeiro, né, que tem lá, né, mais de 70% da população, né, região metropolitana, mais de 70% da população de todo o estado do Rio de Janeiro, tem mais de 70%, né, de toda a riqueza gerada, nós temos aí uma população de quase 13 milhões, ela tem muita representatividade política, né? Então, o maior número de deputados estaduais são representantes diretos ou indiretos desses municípios. Então, o maior número, né, de deputados na Alerj são representantes diretos e indiretos da região metropolitana, tá? Então, a gente pode perceber os interesses por trás disso aí. Por exemplo, né, Itaboraí, né, Itaboraí,
que faz parte da região metropolitana do Rio, inclusive assim, a forte integração entre Itaboraí, Cachoeira de Macacu, Itaboraí e Rio Bonito, né, justificou a entrada de Cachoeira de Macacu, né, e Rio Bonito na região metropolitana. Tá? Lembre-se que Itaboraí foi escolhido para ser o município sede do, então, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, tá bom? E trazendo mudanças significativas, né, nessa realidade. O problema é que o Comperj não se concretizou e até uma interessante, né? Por que Itaboraí? Olha os interesses envolvidos por trás, né? Uma área de refino ali, tá? E a gente, né, precisa destacar esses pontos. Então, por exemplo, quando a gente fala do arco metropolitano, né, que contorna os municípios, né, da região metropolitana, dentro de uma lógica, né, assim, de reduzir os congestionamentos, a poluição na região central, ou seja, fazer uma rota alternativa, né, que literalmente os carros, os caminhões não precisassem pegar as áreas centrais do Rio de Janeiro no sentido a Via Dutra, no sentido a São Paulo, pudesse fazer através, né, de uma via rápida esse acesso. Começa em Itaboraí e vai ter o Porto de Itaguaí, né? Então essas obras que nos noticiários, né, foram superfaturadas e tal, tem muito interesse político, né? O próprio arco metropolitano hoje se encontra largado, abandonado, né? Muitos motoristas ali nem passam a noite, é uma área de forte insegurança, né? Então a gente precisa destacar também que essas mudanças na região metropolitana, elas perpassam também pelos interesses, né, não sempre claros, explícitos, né, bem explicados ou sustentados e baseados em critérios matemáticos, tá bom? Mas para finalizar, eu queria fazer uma ligação também com alguns assuntos que nós já vimos, né? Durante décadas, ao longo do século XX, há um processo de metropolização, né? Há um processo de metropolização no Brasil. Com isso, né, a gente vai perceber que essas regiões cresceram muito em termos de população, né, disputa do solo urbano, que leva à expansão, né, dessa região contígua, né, conurbada, mas desde os anos 70, mas com grande incremento, né, a partir, né, das últimas décadas, nós verificamos, né, um processo chamado pelos autores de involução metropolitana ou desmetropolização. Tudo bem? Certo? Então, esse processo de urbanização brasileira no século XX, que estimulado pela industrialização, que provocou o surgimento dessas metrópoles, né, e, consequentemente, dessas complexas aglomerações populacionais, que depois da ditadura militar chamam de regiões metropolitanas, a partir dos anos 70 e nas últimas décadas principalmente, o que a gente vai perceber? Que a população dessas regiões metropolitanas cresce menos do que em outras áreas. Como que a gente vai fazer essa relação? A gente vai fazer uma relação de atração e repulsão. Então, os fatores atrativos, né, quando comparados aos fatores repulsivos, eles hoje, nas regiões metropolitanas, gritam mais. Então, os fatores repulsivos, como, por exemplo, custo de vida, violência, congestionamento, né, dificuldade de emprego, o processo de migração industrial, né, o estresse, legal? Tudo isso corrobora para uma maior saída. Então, tornaram-se áreas menos atrativas, né, digamos assim. E principalmente as médias cidades, né, passaram a ser os principais destinos, né, desses movimentos migratórios, tá bom? Então, assim, é muito importante, né, a gente entender isso, tá? O motivo, né, dessas mudanças, né, significativas aí na configuração territorial. Eu não sei se eu falei, se eu não falei, fica registrado. Então, Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito, né, integrando a região de Baixada Litorânea, e Petrópolis, né, retomando e integrando a região serrana do Rio de Janeiro, dentro desse regionalismo aí, socioeconômico no Rio de Janeiro, tá bom? Aqui, beijo para vocês, grande abraço, muito obrigado.